Bom dia, Hare Krishna. Sejam todos bem-vindos para a aula hoje do Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo 2, verso 11, tá? Eu sou Jay Adwaita e vou estar aqui conduzindo com vocês o estudo deste precioso trabalho feito por um grande Vaishnava que foi Krishna Kairava, né? Krishna... Ai, me fugiu agora? Fugiu? Ô louco! Deu um branco aqui rápido. Eu estou sem o livro. Ah, enfim, vamos ver quem está entrando aqui. Vamos dando as boas-vindas. Um ótimo domingo a todos. Bom dia. Muito bem. Eu vou só ajustar aqui o meu livro, porque eu não estou com minha versão em português aqui comigo. Mas eu vou pegar, se vocês não conhecem, inclusive faço até essa recomendação do Vedabase. O Vedabase, você tem todas as obras de Srila Prabhupada disponível. Então, o Bhagavad Gita você encontra ele em português, mas o Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj Goswami, ele não está em português. Mas é uma obra super importante. Vocês estão tendo aí a leitura dele todos os domingos, né? E é uma obra na qual nós temos acesso ao conhecimento da vida de Chaitanya Mahaprabhu. É onde nós conseguimos saber de passatempos íntimos, mais profundos, né, de Chaitanya, saber um pouco mais da própria história, do contexto histórico em que Chaitanya viveu aqui entre nós. E o principal, né, nós temos informações de um teor muito elevado a respeito da ciência de Bhakti Yoga. E Krishnadas Kaviraj, ele teve contato, né, com Chaitanya, e dentre outras escrituras, outras biografias de Chaitanya, ela é aquela que traz uma apresentação, diríamos, mais acessível para nós que estamos assim no início, né, do conhecimento a respeito de Chaitanya Mahaprabhu. Então é uma obra que recomendo todos. Tem uma travadinha aqui na câmera, mas voltou. Todos aqueles que estudam, né, e vêm estudando Bhagavad Gita conseguiram atravessar falhando aqui para mim. Deixa eu ver se eu resolvo aqui um probleminha sem ter nenhum problema. Pode ser que a minha conexão aqui não esteja tão firme. Eu vou transferir aqui para os dados móveis enquanto... Bom dia, bom dia. Deixa eu ver aqui, acho que agora vai ficar bem porque eu coloquei na rede móvel do telefone mesmo, vai ficar melhor. Travou aí, aqui está bem agora? Me dá um ok, aí a gente já continua. Voltou ok? Estou esperando um ok, nós já vamos iniciar, vamos decolar. Como eu estava dizendo,
para aqueles que já estudaram o Bhagavad Gita, ok, obrigado, ou que estão estudando, porque o Bhagavad Gita é uma obra para a gente ler ao longo da vida, né? Para aqueles também que já se desfrutaram, já se fortaleceram, né, com o néctar filosófico dos passatempos do Chaitanya, do Srimad Bhagavatam, que é um grande oceano de conhecimento transcendental, pode então, deve, né, adentrar o grande manancial de satisfação, prazer transcendental, que é, o próprio nome já indica, Chaitanya Charitamrita, né? O nectário ou os nectários passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. Então, nós temos assim uma vasta obra que Prabhupada nos legou para que nós pudéssemos, sim, alimentar a nossa alma, alimentar o nosso ser, o nosso intelecto, desse modo alcançar, né, os pés de lótus, o amor imaculado pelos pés de lótus de Shri Krishna. Vocês me ouvem bem, né? Então, perfeito. Vamos para esta leitura, então. Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 2, verso 11. E vocês verão que muitos versos colocados, né, por Chaitanya Mahaprabhu ou por Krishnadas Kaviraj Goswami são, às vezes, trazidos de outras fontes, trazidos de outras obras. Tá? Isso é muito comum na obra de Krishnadas Kaviraj Goswami. E aqui no caso ele vai trazer sim um verso que é bastante conhecido para nós. Então ele diz: antes de mais nada, eu vou entoar com vocês Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita. Então, capítulo 2, verso 11 do Adi Lila, primeira parte, Chaitanya Charitamrita, de Krishnadas Kaviraj Goswami, tradução, comentários de Shri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Shila Prabhupada. Vedanti Tattvat Vidas Tattvan Yagyananadvayan Brahmeti Paramatmeti Bhagavan Shabdyate Vedanti Tattvat Vidam Tattvan Yagyananadvayam Brahmeti Paramatmeti Bhagavan Shabdyate. A tradução, palavra por palavra. Vadanti, eles disseram. Tat, tat. Tattva vida. Almas, grandes almas, né? Almas videntes da verdade. Tattvan, a verdade absoluta. Yat, as quais. Gyanan, conhecimento. Advayan, não dual. Brahma, Brahman. Iti, portanto. Paramatma, Paramatma. Iti, portanto. Ou também. Bhagavan, Bhagavan. Iti, também. Shabdyate, é conhecido. Então aqui eu tô com a versão em inglês, e é uma versão da década de 70, então pode ser que tenha alguma diferença se você está aí com a em português, tá bom? A tradução: aqueles transcendentalistas que conhecem a verdade absoluta dizem que ela é um conhecimento não dual e é chamada de Brahman impessoal, Paramatma localizado e a suprema personalidade de Deus. Vou repetir.
Os transcendentalistas que conhecem, ou os transcendentalistas videntes que conhecem a verdade absoluta, dizem que ela é não dual, que ela é um conhecimento não dual. E é chamada de Brahman impessoal, Paramatma localizado e a Suprema Personalidade de Deus. Então aqui nós já vemos que ele coloca que esses transcendentalistas são definidos aqui como Tattva-vida, vida de vida, mas de conhecimento, o conhecimento da verdade, aqueles conhecedores da verdade dizem, compreendem que a verdade ela possui essa verdade absoluta, não a verdade relativa. Essa verdade absoluta possui 3 aspectos. Um chamado de Brahman impessoal, outro de Paramatma localizado e a própria Suprema Personalidade de Deus. Prabhupada usava o termo como Personality of Godhead, and Supreme Personality of Godhead. Poderíamos até traduzir como a Suprema Personalidade da Divindade. Quer dizer, dentre tantas divindades, existe uma que é a Suprema. Naturalmente, essa Suprema é Bhagavan. A tradução e agora o significado, dados por Srila Prabhupada. Este verso sânscrito aparece como o 11º verso do primeiro canto, segundo capítulo do Srimad Bhagavatam, onde Sutta Goswami responde às questões dos sábios encabeçadas por Shaunaka Rishi, concernente ou relativo à essência de todas as instruções escriturais, ou de todas as instruções das escrituras. Então, os sábios, encabeçados por Shaunaka Rishi, estavam ali à beira de Naimisharanya, aliás, em Naimisharanya, na beira do rio, questionando, trazendo algumas perguntas específicas para Sutta Goswami. E aí, então, ele passa a responder. E nesse contexto ele diz esse verso. Tattva-vida refere-se às pessoas que têm conhecimento da verdade absoluta. Então não é qualquer pessoa, não é qualquer intelectual, não é qualquer sábio, né, de Instagram ou YouTube. Aqui está falando sobre Tattva-vida, aquelas pessoas que conhecem, que têm conhecimento a respeito da verdade absoluta. Hoje em dia nós temos aí vários pensadores, pessoas que são proeminentes nas redes sociais, que se dizem filósofos, grandes filósofos, mas conhecem verdades relativas, do tipo, vão opinar sobre questões populares, às vezes vão opinar sobre o BBB, vão opinar sobre a candidatura de um tiririca, coisas assim, mas são reconhecidos. Inclusive, existem aí 3 Marias, as 3 Marias da filosofia brasileira, midiática. Não, isso não é filósofo, esses não são grandes e reais pensadores. Aqui, Prabhupada mesmo está dizendo e enfatizando isso com base no Bhagavatam, que os verdadeiros, ou aqueles que conhecem, aquelas pessoas que realmente têm conhecimento da verdade absoluta, são chamados de Tattva-vida. Os verdadeiros, ou aqueles que conhecem a verdade absoluta. Eles certamente compreendem o conhecimento, têm conhecimento sem dualidade, porque eles estão numa plataforma espiritual. Então aqui um detalhe importante. Para se compreender plenamente a verdade absoluta é necessário estar na plataforma espiritual. A verdade absoluta é conhecida às vezes como Brahman, às vezes como Paramatma e às vezes como Bhagavan.
Pessoas que estão no conhecimento da verdade sabem que essas tentativas de se aproximar da verdade absoluta, simplesmente pelo esforço ou pela especulação mental, realizam apenas o nível de Brahman pessoal. E que aqueles que buscam ou tentam se aproximar da verdade ou do absoluto através da prática do yoga, simplesmente irão realizar ou simplesmente realizam o Paramatma, o aspecto Paramatma. Mas aqueles que estão completamente imbuídos do conhecimento e compreensão espiritual realizam a forma espiritual de Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. Então, Prabhupada explica que nós temos 3 níveis de realização da verdade ou de realização do absoluto. A primeira, que é a mais conhecida e a mais difundida, e a que está mais presente na sociedade moderna ainda, é a realização do Brahman, a realização onde a pessoa, o indivíduo, busca uma integração, uma unidade com a verdade absoluta. Então ele busca uma reciprocidade na qual a sua individualidade é diluída. Ou seja, busca-se a fusão, busca-se tornar-se Deus. Eu digo que esta é a que está mais propagada porque grande parte, das tendências ateístas, das tendências panteístas, das tendências politeístas e todo tipo de hedonismo, materialismo são diferentes aspectos desta compreensão parcial a respeito de Deus. Uma compreensão, então, baseada nessa dimensão apenas do Brahman, de que Deus é apenas uma energia. E é fato de que ele é energia, mas ele é a fonte dessa energia. Então, após entender que ele é uma energia e após se frustrar na tentativa de se tornar uno com essa energia, essas pessoas, segundo Prabhupada, em outros momentos e outros textos, ele explica. No próprio Bhagavatam, isso é explicado por Narada Muni, que aqueles que buscam a realização impessoal, depois de se frustrarem, porque na plataforma espiritual você não tem como se manter nela apenas sendo energia, apenas sendo uma entidade espiritual passiva, senão que você tem, por natureza, a atividade. Então, por não cumprir com essa natureza da alma, que é agir, e não é qualquer tipo de ação, mas é a ação baseada em serviço devocional, essa alma, então, ela se desloca do mundo espiritual e volta a nascer no mundo material, volta a reencarnar materialmente. E quando esse fenômeno ocorre, que não é nada raro, é muito comum, está cheio, agora com a situação aí da pandemia, acho que estão tendo que esperar um pouco mais, mas fica lotada, a plataforma ali de desembarque, ou melhor, de embarque do mundo espiritual, dessa plataforma Brahman, para embarcarem no Brahman e descerem para o planeta Terra, para aqui reencarnarem materialmente e executarem serviço devocional, está sempre lotado. É difícil você conseguir passagem, sabia? Por quê? As pessoas, principalmente esses supostos sábios, eles se iludem com o seu próprio conhecimento pouco respaldado pelas escrituras védicas, que eles são deuses. Nós tivemos aí vários nomes já, recentes inclusive,
que eram muito bem conhecidos e tinham até uma certa reputação, ainda tem, né? Infelizmente ainda possuem uma certa reputação de mestres e gurus, mas que diziam, né, eu sou Deus. A única diferença entre eu e vocês é que eu sei que eu sou Deus e vocês ainda não sabem. Esse é um maior papo de charlatanismo, com milhões e milhões de seguidores, inclusive pessoas famosas, seguidoras de charlatões desse tipo. E Prabhupada explica isto, de que após a pessoa então ela se frustrar no mundo espiritual, que é a plataforma ainda preliminar, não é? A plataforma Brahman é uma plataforma preliminar, é a plataforma na qual nós entendemos que Deus é uma energia transcendental, é uma energia absoluta. E preliminar porque Deus não é só a energia. A própria colocação desse verso de hoje é que existem outras dimensões. A verdade absoluta ela é compreendida em 3 níveis, em 3 aspectos. Então não é cabível para nós, que fomos manifestados por Krishna, né? Temos potências semelhantes em termos quantitativos, ou melhor, em termos qualitativos, a natureza divina, ou seja, nós temos consciência para entender aquilo que não é compreensível dentro da nossa condição infinitesimal, ou seja, de compreender a verdade absoluta em seus 3 aspectos. Se nós ouvirmos isto através das palavras desses Tattva-vida, né, desses sábios autorrealizados, desses grandes mestres autorrealizados que adquiriram um conhecimento pleno e profundo da verdade absoluta. Ou seja, aqueles mestres que estão na plataforma espiritual e não no Brahman. Eles não estacionaram no Brahman para pegar o próximo embarque de volta, né? Mas senão que aqueles que estão realmente compreendendo a verdade absoluta no nível Paramatma e no nível mais elevado, Bhagavan. E certamente aqueles que irão nos trazer esse conhecimento, assim como Prabhupada, assim como Krishnadas Kaviraj Goswami, Chaitanya Mahaprabhu, né, o próprio Sutta Goswami, que diz esse verso, expressa esse verso pela primeira vez, são seres completamente autorrealizados. Muitos deles, inclusive, são manifestações específicas, né, de Krishna. Então, nós temos que ouvir desta fonte. Nós temos que receber conhecimento desta fonte. Da fonte que está como uma empresa, né? Você vai, de repente, aí ter contato ou vai fazer negociação com empresas que estão sediadas na Coreia do Norte, sediadas na China, sediadas na Rússia. Ou você vai fazer a negociação com empresas que estão sediadas em Londres, na Inglaterra, né, Alemanha, Estados Unidos. Tem que saber um pouco assim de onde vem, né? Onde está sediado o conhecimento que você está recebendo. Então nós não podemos apenas nos satisfazer com o conhecimento cuja fonte está sediada no Brahman, porque o Brahman é o conhecimento preliminar da verdade absoluta. É como se você recebesse o conhecimento do Brahman e achasse que só aquilo é tudo. Não. Imagine que se você vai para um ambiente e aquele ambiente tem um perfume diferente, tem um perfume que te chama a atenção. E aí você procura, de onde vem esse perfume, de onde vem esse aroma, não é? E aí você procura, passa um tempo longo ali procurando, e aí você descobre, aquele aroma está dentro de um potezinho, um aromatizador qualquer ali, e você encontra onde está a fonte daquele aroma. O aroma representa aqui no caso o Brahman,
essa energia, a energia manifesta agora como o próprio aroma, né, o cheiro, percebida pelas narinas, faculdade olfativa. Mas isso é o Brahman. Você tem condições de buscar de onde vem esse aroma, de onde vem essa energia. E aí é o caso. Encontra-se então o potezinho, né, daquele aromatizador. Uau! O aromatizador. Encontrar o aromatizador é como encontrar dentro do segundo processo, dentro do segundo buscador, que é aqui o yogi. Os yogis que estão buscando pela verdade absoluta e essas pessoas alcançam através do sistema de yoga. E através do sistema de yoga elas realizam apenas o nível de Paramatma, ou seja, ela buscou a origem daquele aroma, ela buscou a origem daquela energia, ela buscou quem é a fonte, ou pelo menos onde está a fonte, onde está sediada esta energia aromática que percebeu dentro daquele ambiente. E aí quando ela chega até aquele local, né, onde está o objeto, onde está a fonte daquele aroma, ela localizou, ela encontrou a localização de onde provém aquela energia. Então essa é a realização Paramatma, a realização alcançada pela prática do yoga. Vale um adendo aqui também importante, ainda tem a outra parte aqui do significado para lermos, mas é importante ressaltar bem isto, que, como eu disse, grande parte das pessoas que buscam pela realização da verdade absoluta param nesse primeiro estágio, Brahman. Porque, como eu disse, grande parte dos materialistas, dos ateístas, panteístas, não é? Politeístas, universalistas, né? Hoje em dia é muito comum. Mas qual a sua religião? Ou qual a sua fé? Eu acredito em tudo. Eu não tenho preconceito com nada, eu acredito em tudo. Brahman. A realização que essa pessoa terá é Brahman. Ela precisa de um pouco mais de conhecimento para poder acessar, pelo menos, aquele conhecimento que está além do preliminar, né? Aquele conhecimento de entrada. É como produto, imagina, você vai comprar um celular e o vendedor ele vai tentar te vender o mais top, né? Aquele que tem uma linha mais recente, mais moderna, mais atualizada. Só que o preço é um pouco mais alto, você vai ter que desembolsar um recurso maior. Aí você pede assim, mas qual que é o mais baratinho aí? Qual que é o celular mais baratinho? Aquele que dá para eu ligar e receber mensagem. Aí ele vai te dar. E geralmente esses produtos são os produtos de entrada, né? São chamados produtos de entrada. E aí você vai se contentar com o produto de entrada. Você não quer desembolsar um pouco mais de disciplina, um pouco mais de devoção, um pouco mais de rendição. Então você se contenta com o telefone de entrada. A mesma coisa é em restaurantes, né? Às vezes você vai para um restaurante e você já sabe que o restaurante ele vai te trazer um prato de entrada, depois tem o prato principal, depois tem a sobremesa. E imagina, você vai para uma festa, você vai para um restaurante, né, requintado e pede, eu quero o prato de entrada apenas, né? Comer a salada. E, geralmente um restaurante mais requintado não é uma salada qualquer, né? No mínimo uma salada Caesar. Mas é uma salada apenas, né? Você não vai querer uma proteína? Olha, eu sou vegetariano, sou lacto-vegetariano, então, eu sou vegano. Aí fica um pouco limitado, nós vamos ter que ficar no prato de entrada. Mas além disto, o aspecto Paramatma, a gente pensa,
Prabhupada está explicando, através da prática de yoga alcança-se o Paramatma. Então eu estou garantido. Eu pratico yoga, naturalmente eu irei realizar a plataforma do aspecto Paramatma. Estou garantido. Estou fazendo yoga, eu estou melhor que muitos. Não, não. Aqui, naturalmente, Prabhupada ele tinha uma crítica muito pontual em relação ao yoga. E geralmente, quando ele coloca a definição de yoga, ele coloca esse aspecto do yoga de entrada, né? O yoga, diríamos, mais palatável. E o yoga mais palatável é aquele yoga voltado realmente ao hedonismo, ao aspecto sensorial ou até mesmo sensual, corpóreo. Aquele yoga que não é yoga, é o yoga que só tem o nome yoga, mas quando você vai praticar você vê ali que não tem essência, não tem substância, certo? Esse tipo de yoga certamente vai apenas te enrolar e não vai nem te levar para o aspecto localizado de Paramatma. Ele vai ser apenas mais uma outra maneira de você chegar ao Brahman. E esse tipo de prática de yoga se insere nesta vasta área de difundidores do conhecimento de Brahman e não de Paramatma. Tá? Exatamente, é isso que eu estou dizendo, Shri Chaitanya. É exatamente isso. Né? O Chaitanya está colocando aqui, não entendo isso de yoga levar a Paramatma. A maioria dos yogis que vejo hoje em dia meditam no Brahman. Quando meditam, viu? A maioria medita no Brahman quando meditam. Quando meditam. Porque a maioria nem nisso faz. A maioria dos yogis hoje apenas tiram fotos para o Instagram. Essa é a verdade. Ou a maioria dos yogis hoje apenas pousam de mestres. Tá? Mas é isso mesmo. E é esse tipo de crítica que Prabhupada está colocando, não aqui especificamente, mas se você estuda todos os livros, vem um pouco depois, mas todos os livros de Prabhupada, se você estudar, se você pesquisar ali, as palavras yoga, e pelo Vedabase isso fica fácil, você vai ver que ele fala mais beneficamente, ele fala de forma mais positiva do yoga do que negativa. Parece impressionante isso, mas é verdade. No entanto, ele deixa muito clara a distinção entre o yoga, o qual ele critica, do yoga, o qual está embasado realmente em Bhakti, ou está embasado nos Vedas. Né? E quando ele está colocando aqui, nesse caso, né, que o outro tipo de buscadores da verdade absoluta eles realizam através da prática de yoga, estão hábeis a realizar o Paramatma, ele se refere ao yoga védico mesmo, tá? Não é esse yoga de boutique que nós temos hoje, o yoga de Instagram, tá? Mas é que ele se refere. Por quê? Os sistemas de yoga que nós temos, no próprio Bhagavad Gita, ele é dividido em Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga. Perfeito? E dentro da realização espiritual, da compreensão da verdade absoluta, nós vamos ter sim uma prática muito mais voltada apenas ao conhecimento. Podemos então entender que Jnana Yoga é muito mais voltada ao conhecimento de Brahman, perfeito? Enquanto que a prática do sistema de Karma Yoga, ela vai realizar a compreensão de Paramatma. Quando você vai entender que no Bhagavad Gita nós temos Karma, Jnana e Bhakti, mas em Jnana você tem ali o Astanga Yoga. Melhor, desculpa, na conclusão de Karma Yoga você tem Astanga Yoga. Então existe um quarto sistema dentro do Bhagavad Gita, dentre outros, né, que aí são realmente aplicações do yoga, como Buddha Yoga,
né? Samana Karma Yoga, enfim. A prática de Karma Yoga, então, quando é dotada de conhecimento, é o que nós vimos no capítulo 5, você adquire, então, a maneira de agir, e aí você adentra Astanga Yoga. E também Astanga Yoga não se refere a esse Astanga Yoga que nós vemos hoje como estilo de yoga. Astanga Yoga se refere ao sistema clássico de yoga que foi legado por Kapila Deva, né? E por fim você tem Bhakti, que Bhakti sim te leva à compreensão e realização de Bhagavan. Certo? Então, quando o Prabhupada coloca aqui que através da prática de yoga realiza-se o Paramatma, ele diz aqueles que realmente praticam a verdadeira yoga. Porque a verdadeira prática de yoga leva o yogi a meditar em Paramatma. Hoje em dia, você falar de meditar no Paramatma para um praticante de yoga, ele vai te chamar, você é um religioso, você é um fanático religioso, você é um fundamentalista religioso. E aí a gente pergunta, quem que está realmente fundamentado em fundamentalismo fanático, né? Então, é importante a gente distinguir isto, tá? O yoga que nós vemos hoje não é yoga, isso aí é enrolação. Aproveitando, sem querer fazer aí, né, merchandise, mas já aproveitando a situação, se você quer realmente praticar yoga, quer fazer um curso de formação de instrutor de yoga, tem formação de instrutor e formação de praticante. Tem que fazer um que é realmente respaldado e esteja sediado no conhecimento védico. Tem o VVY School, que é o meu projeto de formação de instrutores e formação de praticantes de yoga. E aí sim, você vai buscar primeiramente a compreensão dos três aspectos para alcançar Paramatma e realizar Bhagavan. Fecha aí a propaganda. Agora, ele diz ainda, mas aqueles que estão completamente dotados de conhecimento e compreensão espiritual realizam a forma espiritual de Bhagavan, a personalidade de Deus. Perfeito? Shri Chaitanya Dasa é dito que Paramatma está em cada átomo. Esta forma de Paramatma também é a de 4 braços? Exatamente, sim. Exatamente. O Paramatma ele tem só uma forma, né? E na verdade Paramatma é uma única manifestação de Krishna. Mas ele é tão absoluto, né? Krishna é tão perfeito, é tão inconcebível, Achintya, que ele, sendo um, está inserido ou presente em tudo, em cada átomo. Mas é uma única manifestação, é um único Paramatma presente em tudo, inclusive no coração de cada ser vivo. Isso é inconcebível para nós, né? Mas sim, o Paramatma, a forma original dele é um Vishnu, né? Ele é o Kshirodakshai Vishnu, Karanodakshai Vishnu, é o Kshirodakshai Vishnu. Nós temos as três manifestações diretas de Vishnu, Mahavishnu, né? Kshirodakshai Vishnu e confundi agora o primeiro. Enfim, são os três Vishnus, tá? E o Kshirodakshai Vishnu é a terceira expansão de Vishnu, que é Paramatma. Sim, Garbhodakshai Vishnu. Garbhodakshai Vishnu. Que é o Garbhodaka, né? Do oceano causal. Então, paramos aqui porque Prabhupada já explicou que existem esses três aspectos. E cada um vai buscar esses três aspectos dentro da sua própria condição. José Carlos Barros Ramos, Hare Krishna, bom dia. Por favor, alguém pode escrever aqui no site da prática de yoga que o senhor falou? No meu perfil, vamos ver se eu consigo colocar aqui. www.pvyschool.com.
aqui também no aqui também no Facebook tem a nossa página, tá? Você pode participar dela, tem o nosso grupo também. E tem o site, esse aí é o canal do site, tá bom? VVY School. Nós temos aí cursos, estudos. Inclusive tem o nosso canal no YouTube, que tem o estudo do Bhagavad Gita semanal também disponível. Mas depois eu posso passar mais informações, tá bem? E aí vamos agora para a segunda parte, o segundo parágrafo aqui do texto de Prabhupada, que ele diz: devotos da Suprema Personalidade de Deus conhecem, sabem que Krishna, Shri Krishna, o filho do rei de Vraja, é a verdade absoluta. Eles não discriminam entre Krishna, o nome de Krishna, a forma de Krishna, as qualidades de Krishna e os passatempos de Krishna. Aqueles que querem se separar do Senhor Absoluto, ou separar Krishna do seu nome, da sua forma, de suas qualidades, dele, né? Se você pensa em separar, o nome é uma coisa e Krishna é outra, ele não adquirirá, ele não compreenderá de forma completa a verdade absoluta. Quer dizer, se nós tentarmos entender Krishna distinto do nome dele, do tipo Krishna, a palavra Krishna e Krishna são duas coisas, né? Ou aquilo que está escrito sobre os passatempos de Krishna e Krishna são duas coisas. Aqui é uma invenção, isso aqui é uma ficção. E Krishna é aquela energia infinita. Não é? Isso é uma falsa compreensão da verdade absoluta, uma falsa compreensão sobre Krishna. Um devoto puro sabe que quando ele canta os nomes transcendentais de Krishna, Shri Krishna está presente como som transcendental. Isso aqui é fantástico, isso aqui é extremamente fantástico, isso aqui é absoluto. Krishna e o nome dele não tem diferença. Então, quando você fala Krishna, Krishna está na sua língua. Krishna está no som que você emite. Krishna está em você, na sua consciência. A questão toda aí é como eu consigo me manter ou como eu consigo me conectar a Krishna através da consciência. Por isso Prabhupada ressaltava muito: cantar e ouvir com devoção, com humildade, com atenção. Prabhupada nem usava tanto a expressão de atenção, né? Cantar e ouvir com atenção. Hoje em dia, se ele estivesse presente hoje, vendo devotos, né, cantando Hare Krishna do tipo assim: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare... Alô, alô, sim. Ele diria: cante o Hare Krishna sem celular, cante o Hare Krishna com atenção, cante o Hare Krishna com atenção plena, certo? Porque hoje em dia nós vivemos uma síndrome de TDAH, né, de déficit de atenção. E não tem como um yogi, um bhakti yogi, um devoto que está cantando Hare Krishna se distrair com o celular, certo? Então, se nós cantamos com atenção, a atenção devida, nós iremos conectar a nossa consciência à consciência de Krishna através do som Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entendendo da seguinte forma, Prabhupada explicou isso, né? Quando você canta, o som e o absoluto, o som transcendental dos nomes do absoluto e o absoluto são iguais. Então, se você está totalmente atento ao som do nome de Krishna, você está totalmente conectado com Krishna através do som. Isso é absoluto. Isso é fantástico. E
E é necessário então cantar com todo respeito e veneração. Olha aí, Prabhupada enfatiza. Veneração aqui no sentido, né, de respeito e atenção, presença, consciência, dedicação. Né? Quando se vê a forma de Krishna, eles não veem algo diferente, não é, do próprio Krishna. Se você vê a deidade de Krishna, você está vendo Krishna. O devoto puro, ele vê dessa forma, ele não vê, aqui é uma estatuazinha de Krishna, uma deidadezinha de Krishna. Mas eu vou agora meditar em Krishna aqui dentro. É o mesmo Krishna. Só que de uma maneira expressa através do som, de uma maneira expressa através da visão, de uma maneira expressa através do pensamento. Mas são todos eles aspectos manifestos de Krishna dentro de Prakriti, dentro da natureza material também. Se alguém vê de outra forma, se alguém vê dessa forma, deve ser considerado como... Aliás, se alguém não vê dessa forma, né, se vê de alguma outra forma, deve ser considerado como não tendo compreendido devidamente o conhecimento védico, o conhecimento da verdade absoluta. Esse tipo de lack, né, esse tipo de trava do conhecimento, ou seja, quando eu tenho essa divisão entre conhecer Deus como a sua forma absoluta, não diferente do nome, não diferente do som, não diferente da forma, eu tenho um acesso direto ao conhecimento. Agora, se eu vejo que Deus, Krishna e seu nome são diferentes, eu tenho aí uma trava. Né? Eu tenho uma trava, algo que me trava de acessar o conhecimento absoluto. Então, esse tipo de obstáculo ao conhecimento absoluto é chamado Maya. Então, quando eu tenho uma visão dual de Deus, Deus e seu nome, Deus e sua forma são distintos, eu estou iludido, estou em Maya. E é o que grande parte daqueles que buscam a realização Brahman apenas, o aspecto preliminar de Deus, argumentam. Né, que Deus não pode ter uma forma. Que a forma que existe no templo, a forma que é adorada pelos yogis, o Bhakti Yogis, é uma forma material. Por isso, Prabhupada define como Mayavadis, né, aqueles que buscam ferrenhamente, fanaticamente, a realização Brahman, são Mayavadis. Vadis é a mesma raiz para Vidha, né? Tattva Vidha. Vad vem de conhecimento, aqueles que consideram que o conhecimento último é Maya, ilusão. Ou não dual. Tá? Os filósofos, aqui então no caso, os Mayavadis, aqueles que têm uma visão não dual, né? Que veem que Deus e ele é a mesma coisa. Eu sou Deus. Então você está chamando um Krishna, esse Krishna que você está chamando é um Krishna que você tem na sua imaginação, porque Krishna sou eu. E eu não sou, meu nome não é Krishna, meu nome é Jaya. Os detentores desse conhecimento, né, dos Mayavadis, que acham que o Brahman pessoal é a verdade última, eles são muito contraditórios. Não sei se vocês já conversaram com alguns assim. Eles são extremamente contraditórios. Eles não conseguem respaldar com base filosófica, racional e lógica aquilo que eles dizem. Mas vamos seguir aqui para concluir esse significado de Prabhupada. Os filósofos empíricos, que têm como propósito o Brahman pessoal, aceitam apenas o conhecimento de que a personalidade da entidade viva não é diferente da personalidade do Ser Supremo. Para eles, olha como que é interessante, os impersonalistas, né, que são os filósofos empíricos, aqueles que especulam sobre a verdade e não buscam compreender a verdade, eles acreditam que Deus e as entidades vivas são a mesma coisa. Nós sabemos que Krishna e nós, né, seres vivos, somos qualitativamente semelhantes a Deus. Como a própria Bíblia diz, né, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Qualitativa. Ao passo que os Mayavadis, os impersonalistas, os filósofos empíricos que buscam o Brahman pessoal acreditam que todos nós somos Deus.
como eu falei antes, né? O Sai Baba dizia isso. Eu sou Deus, você é Deus. A única diferença é que eu sei que eu sou Deus e você ainda não sabe. Você é um ignorante, por isso você me buscou, porque eu vou te fazer se tornar Deus. Olha que marketing poderoso, né? Aquele marketing que vai lá na alma. Kali Yuga é terrível mesmo, né? Tem que tirar uma sessão de humor com Kali Yuga, senão a gente fica mal. Depois ele diz: e os yogis místicos que estão tentando alcançar o Paramatma aceitam apenas o conhecimento de que a alma pura não é diferente da superalma. Ou seja, então eles entendem que existe um nível ali de realização, que é o nível de almas ainda impuras, que estão ali apegadas ao Brahman pessoal. Mas esses yogis místicos, eles também são dotados de um misticismo egóico, de um misticismo hedonista, de um misticismo egocentrista. Mas é tudo místico. Não é? Eles acreditam então que eles e a superalma, eles e o Paramatma são iguais. E dentro dos poderes místicos, eles irão tentar inclusive ter aí os 4 braços, né? Não dá para fazer 4 braços aqui. Mesmo que eu queira com o meu poder místico, não consigo fazer 4 braços. Mas esses yogis místicos, eles tentam isso. Eles buscam, eles acreditam que eles e o Paramatma são iguais. E aí Prabhupada conclui: a concepção absoluta de um devoto puro, entretanto, inclui todas as outras. Um devoto não vê algo exceto a relação com Krishna. E a sua realização é a mais perfeita de todas. O que significa que os Bhakti Yogis, né, ou o devoto puro, eles compreendem que quando você estabelece uma relação de amor e devoção a Krishna, você está realizando o aspecto Brahman. Ao mesmo tempo, você está realizando o aspecto Paramatma. E está realizando, por fim, o aspecto total, que é da relação com a personalidade de Deus. Então, voltando naquela analogia que eu fiz há pouco, de você entrar numa sala, num ambiente, sentir um aroma, um Brahman, e você não se contenta apenas em sentir o aroma, você quer saber de onde ele vem. Então você busca ali onde está sediada a base daquele aroma. E você encontra ali um aromatizador, Paramatma. Só que o devoto puro, um Bhakti Yogi, ele não quer apenas identificar o aroma e buscar onde está o aromatizador. Ele é personalista. Ele não é um panteísta, ele não é um egoísta, ele não é um universalista. Ah, isso aí surgiu aí, isso aí foi o acaso que colocou esse aromatizador aí, está tudo certo. Ah, não me importa quem colocou esse aromatizador. Na verdade, foi o aroma que criou o aromatizador. Não. O devoto puro, ele sabe. Tudo tem a mão de Krishna. Em tudo, Krishna bota o bedelho. Em tudo. E ele não fica afetado por isso. No tipo, eu fiz tudo certo, eu me esforcei ao máximo pelo melhor. E no final da história a coisa ainda deu errada. Só porque Krishna queria de outro jeito, não queria do meu jeito. Eu queria que fosse A, Krishna queria que fosse B. Por causa da vontade de Krishna, deu tudo errado o meu plano. Um devoto nunca deve pensar assim. E o devoto puro, ele nunca pensa assim. Ele sempre entende que sim, Krishna, se você não colocar a mão no que eu estou fazendo, vai dar tudo errado. Mas tudo bem, se você também não quiser colocar a mão no que eu estou fazendo para dar certo, vai ser o errado meu, o certo seu. E
Por último, o que é certo em Krishna é o que tem que ser certo para mim. Então o devoto ele compreende que a vontade de Krishna está acima de tudo, inclusive do seu egóico desejo de ser mais importante do que Krishna. Eu sei que a minha vontade é importante, mas ela não é superior à vontade de Krishna. De repente a minha vontade é de andar de, sei lá, de asa delta. Mas Krishna sabe, olha, asa delta para você hoje. O dia está chuvoso aqui no Rio de Janeiro. O vento não está muito favorável. Eu acho que não vai ser um bom negócio para você e eu quero te proteger, então não vai dar certo. O pneu do seu carro furou, você não vai conseguir chegar no local para fazer o seu voo de asa delta. E aí você pensa, o carro enguiçou, deu problema no pneu, Krishna, eu canto Hare Krishna para poder voar de asa delta e no dia que eu vou, dá errado. Não, o devoto ele entende detalhes, ele começa a pensar, bom, se não deu certo é porque Krishna não quis. E se Krishna não quis é porque era o melhor para mim. Entende? Isso no início pode soar um pouco assim infantil, pode soar um pouco imaturo, pode soar um pouco até, talvez, fanático, né? Um fanatismo cego, mas não. Se você passa a atuar desta forma, com consciência, né? Com respeito e veneração, você começa a desenvolver em sua mente, em seu cérebro, em sua consciência, a repetição. E a neurociência já constatou que quando você repete e repete e repete e repete de novo durante um tempo longo, essa repetição vai criar em você um novo hábito. E se você está continuamente repetindo, 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 cantando Mahamantra diariamente, você está desenvolvendo um hábito transcendental, um hábito espiritual. Que, segundo Prabhupada explica, este hábito espiritual irá desenvolver a sua inteligência espiritual, Buddhi Yoga. E quando nós desenvolvemos a nossa inteligência espiritual, nós passamos a compreender a mão, ou as mãos, já que Krishna tem ilimitadas mãos, as mãos de Krishna em nossas vidas. E aí, você se torna um Bhakti Yogi. Você começa a compreender que o nível mais elevado de compreensão dos aspectos da verdade absoluta é, sem dúvida alguma, entender que Deus é uma pessoa. Por isso eu falei, eu chego no ambiente, sinto o aroma, eu quero saber onde está o aromatizador. Encontro o aromatizador. Ok, agora quem colocou esse aromatizador? A pergunta é, tudo é uma energia e tudo realmente é energia. Acredite nisso, tudo é energia. Às vezes eu vejo devotos meio que repudiando a ideia de energia. Não, tudo é energia. Só que toda energia tem inteligência, e a inteligência da energia é o Paramatma localizado em cada coisa. Então, se você pega aí um elemento qualquer, isso aqui é feito de elementos materiais, mas aqui dentro tem átomos. Em cada átomo possui a presença de Paramatma. E o Paramatma é como a inteligência. Hoje a gente está desenvolvendo inteligência artificial, né? Estamos achando um grande avanço. A inteligência artificial é uma coisa, a inteligência transcendental é outra. Mas a inteligência artificial está tentando imitar a inteligência transcendental. A inteligência transcendental é Krishna em tudo. Então, o próprio movimento dos átomos ali dentro da cadeia microatômica só existe devido a uma inteligência transcendental que está ali localizada como Paramatma, fazendo todo o movimento de um microcosmos para todo um gigantesco cosmos. Tudo isso controlado por Paramatma. E aí um detalhe interessante, que na literatura do yoga, o Paramatma é chamado de Ishvara. O próprio Patanjali coloca isso no tratado dele, Ishvara Pranidhanava, a rendição ao Supremo Controlador. E o Supremo Controlador entendemos aqui então como, pode ser também entendido como Narayana, né, ou Bhagavan, mas o aspecto específico ali de Ishvara é Paramatma. E só para a gente poder aproximar, não sei se tem pessoas que não são muito ainda familiarizadas com os termos, né? Mas se outra pessoa vier assistir,
E a grande maioria de nós, ocidentais, brasileiros, né, viemos de uma tradição, ou estamos na tradição, é importante enfatizar isso, não viemos e estamos impondo uma outra coisa. Nós temos que entender esse diálogo saudável, consciente de Deus. Né? E aí, o que é necessário entender aqui? Que o aspecto diríamos, triuno, né, da visão católica, por exemplo, da Igreja Católica, ou do catolicismo, ou mesmo do cristianismo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo, dentro do contexto teológico, corresponde ao aspecto Paramatma. Certo? Então existe uma ligação, um diálogo, uma compreensão, um entendimento, uma relação nessas visões. Então o yogi, dentro do modelo ocidental, ele deve buscar a sua realização, a sua experiência mística, o seu diálogo com o Espírito Santo. Nos termos aqui da literatura védica, do Chaitanya Charitamrita, as palavras de Prabhupada, buscar esta relação, esse diálogo místico com Paramatma, sabendo que não é ali que vai parar. Nós vamos parar em Paramatma, nós vamos buscar através do Paramatma a realização Bhagavan. E o devoto puro, como Prabhupada conclui aqui no significado dele, ele sabe que existe a pessoa que colocou o aromatizador ali. E ele vai se relacionar com a pessoa. Ele não vai se relacionar com o aromatizador, ele não vai ficar se relacionando igual um hippie lisérgico, né, como nos filmes de Prabhupada, quando ele estava lá entre os hippies. Os hippies estavam ali nadando numa energia, né, no Brahman. E Prabhupada ali, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ele estava chamando as almas que estavam perdidas ali no Brahman para um local, para um ponto específico, os nomes de Krishna. E Krishna se manifesta em seus nomes na nossa individualidade através do Paramatma. Para, através dos nomes de Krishna, a individualidade de cada ser despertar a sua relação amorosa com Bhagavan. Prabhupada é o santo no século XX e século XXI. Por N fatores, mas se nós considerarmos apenas este, já dá para se respaldar em dados práticos de resultados o que ele fez ali na década de 60, acolhendo centenas e centenas de hippies que estavam perdidos no Brahman, localizá-los no Mahamantra e do Mahamantra despertar o amor a Deus, Bhagavan. Então Prabhupada fez na prática aquilo que está dito aqui nesse verso maravilhoso. Vadanti tattvas vidha Tatuan Yatyanam Advayan Brahmeti Paramatmeti Bhagavan Niti Shabdyate. Aqueles transcendentalistas que conhecem a verdade absoluta dizem que ela é um conhecimento não dual e que é chamada de Brahman impessoal, Paramatma localizado e Suprema Personalidade de Deus. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta muito interessante, eu acho, da Sarvanabhuti, grande Sarvanabhuti. Sarvanabhuti é formada pelo VVY, tá? É uma instrutora de yoga, devota, né? Mora no Pará e veio uma vez por mês durante um ano praticamente para o Rio de Janeiro para fazer a formação. E agora em 2021 a formação pode ser feita online, nós vamos ter apenas uma imersão de 9 dias, mas aí um exemplo, né, de uma devota esforçada, dedicada e que se formou dentro da escola VVY School, Vaishnava Vedanta Yoga. Tem uma pergunta aqui, vamos ver. De que forma ou método se pode inserir a verdade absoluta no Hatha Yoga de maneira que não pareça uma imposição fundamentalista religiosa?
Muito boa essa pergunta, muito boa essa pergunta. Vou até repeti-la. De que forma ou método se pode inserir a verdade absoluta no Hatha Yoga, de maneira que não pareça uma imposição fundamentalista religiosa? A primeira coisa que nós temos que ter é, para nós mesmos, na nossa vida, não termos uma postura fundamentalista religiosa. É a primeira coisa. Se nós tivermos na nossa relação com Krishna uma posição fundamentalista, fanática, religiosa, nós vamos transpor isto para as nossas atividades, seja na nossa atividade profissional, seja na relação com a nossa família, seja na relação com amigos, seja em qualquer situação. Principalmente quando eu sou um professor de yoga. Isto é um detalhezinho assim que parece pouco. Só que nessa experiência que eu tenho tido ao longo desses anos com o VVY, né, o Vaishnava Vedanta Yoga School, eu tenho notado que muitas vezes esta abordagem do yoga como sendo um yoga Hare Krishna, ele acaba realmente encobrindo todo o potencial de conhecimento, todo o potencial de experiência prática que o aluno possa ter em contato com a consciência de Krishna, desenvolvida dentro de um método de yoga, aí no caso, como você colocou, no Hatha Yoga. Então isso já mostra por si só que podemos ter um prejuízo se nós temos cultivado com isto. Que Krishna, ele está além da religião. Prabhupada explicou isto. Krishna, ele não é um novo ícone. Krishna é a verdade absoluta. E a verdade absoluta, ela transcende as realidades relativistas, dogmáticas das religiões. E dentro do yoga, a gente passa hoje por um momento assim, hoje que eu digo, de repente nos últimos 30, 40 anos, por uma adoção do yoga por mecanismos ideológicos. O yoga hoje, infelizmente, ele está totalmente dominado por mecanismos ideológicos. Assim como foi também dominada a própria alimentação, uma alimentação natural, alimentação fundamentada em compreensão filosófica, uma alimentação restrita de violência, infelizmente também foi aderida por mecanismos ideológicos. Isso prejudica bastante, porque se você tem uma alimentação diferente, você vai ser descriminalizado. Se você tem uma postura religiosa diferente dentro do yoga, você também vai ser visto assim de uma maneira completamente estranha. E mesmo que você não seja, você vai ganhar o título de fanático. Ah, aquele professor de yoga, ele é fanático. Mas qual a religião dele? Nem sei. Ele só fala de Deus, ele é um fanático. Isso é resultado de um instrumento ideológico já inserido no yoga. Então, o primeiro ponto que eu diria é este. De você não ter uma postura fanática, fundamentalista, religiosa com você mesmo. Ter disciplina, ter uma vida regrada na relação com Krishna é uma coisa. Agora, tornar isso um escudo, uma armadura, para nos convencer a nós mesmos de que Krishna é Deus, é por isso que a gente às vezes força a barra nessa questão fundamentalista, deve usar dote, não deve usar dote, deve passar tílica, não deve passar tílica. Enquanto a gente discute o sexo dos anjos, os verdadeiros sábios estão se relacionando com Krishna. Então no yoga a mesma coisa, enquanto nós ficamos apenas tentando reforçar a ideia para a pessoa, para o aluno, de que Krishna é Deus, não. Relacione-se com Krishna sabendo que ele é Deus e transmita às pessoas
a sua relação, a sua experiência amorosa com Deus sem palavras, apenas a sua expressão. Então eu faria isto, né? Como método, inclusive, que a gente procura trabalhar dentro do curso é de dar aos alunos, aos instrutores, o conhecimento. Conhecimento que deve ser colocado em prática, não ficar só na teoria, para que isto, ao longo de meses e até anos, passe a fazer parte do processo de atividade, o processo de vida da pessoa. E isso, então, naturalmente vai transbordar, né? Vai emanar para suas atividades, e aí, no caso, a atividade como instrutor de Hatha Yoga. Tá? Então, é isto. Primeiramente, se policiar para você não ter uma postura. Segundo, trabalhar a disciplina de cantar o Mahamantra, estudar os livros e se estabelecer uma relação com o Supremo, orientada pelo seu mestre espiritual, o qual deve saber que você pratica yoga, que você é instrutora de yoga, tá? E sempre se guiar pelo seguinte, essa terceira instrução é a mais importante talvez. Tendo seguido as duas anteriores, a terceira seria de você entender que Bhakti Yoga é o sistema de yoga mais elevado. Hatha Yoga, Astanga Vinyasa, Vinyasa Hatha Yoga, Hot Yoga, Kundalini Yoga, mais o que aí? Bikram Yoga, The Rose Yoga, Hermógenes Yoga, é tudo nomenclatura. Entendeu? Imagina, você quer comprar uma calça jeans. Você vai para uma loja de calça jeans, vai para um shopping, ali vai ter N marcas, tamanhos, modelos. Eu quero uma calça jeans, cara. Se alguém for procurar yoga, buscar uma aula de yoga hoje, vai se assim, ficar confuso. Vai procurar aulas de yoga, vai aparecer ali uma enxurrada de informações. Eu quero uma calça jeans, eu quero yoga. Entende? E quando a pessoa quer yoga, ela quer alguém que lhe dê conhecimento do yoga. E quem realmente tem conhecimento do yoga são os devotos que estudam, que se dedicam, que estão empenhados em servir a Deus, servir ao Ser Supremo. Se tem alguém que não é devoto e é professor de yoga aqui agora, vai falar, o Jayadvaita é fanático. Não, não é fanático. É experiência. O número de professores de yoga que eu conheço, que eu conheci ao longo dos anos, muitos até se afastaram de mim porque acham que é perigoso ter o Jayadvaita no nosso círculo. É perigoso ter o Jayadvaita dando palestras aqui na nossa conferência, né? Ou no nosso evento de yoga. É perigoso trazer o Jayadvaita aqui. Por quê? Porque o Jayadvaita vai falar real sobre yoga, vai falar real sobre a filosofia do yoga. O Jayadvaita vai falar realmente o que é. E aí imagina, você está há anos e anos cultivando um público fiel, cativo da sua marca de yoga. Né? As pessoas estão todas achando, ele é Deus, nossa, ele é um yogi. Aí chega o Jayadvaita e fala, olha, esse pessoalzinho que está se mostrando aí como yogi, mas que não tem bhakti, mas que não está se dedicando a meditar, se conectar em sua consciência com a consciência do absoluto, é impostor. Claro que eu não falo dessa forma, né? Mas com toda a construção, é para isso que eu estou ali, para falar a real. Então, o fato é, quando você compreende a filosofia do Bhagavad Gita, quando você compreende os ensinamentos de Prabhupada, quando você compreende quem é Krishna, e você usa isto como instrumento para estruturar o seu sistema de yoga, o seu método de yoga, você terá sucesso no yoga. Como instrutor, como instrutora de yoga. Porque
É isso que as pessoas estão buscando. As pessoas não estão buscando o professor de yoga que tem mais seguidores no Instagram, o professor de yoga que fala coisas mais bonitas e doces, né, no YouTube. As pessoas estão procurando, em última instância, aquela pessoa que é verdadeira no que faz, verdadeira no que ensina, verdadeira no que pratica. Então a forma, o método de se inserir a verdade absoluta no Hatha Yoga de maneira que não pareça uma imposição fundamentalista religiosa é você dar às pessoas uma experiência com Krishna, até mesmo sem falar de Krishna, baseado no conhecimento. E isso tudo depende da sua prática, da sua devoção, do seu empenho. Deu uma quedinha aqui, mas voltou. Significa que nós somos conscientes de Deus. Imagine um chefe de Estado, né? Um político consciente de Deus. Estaríamos numa outra realidade. Imagine, enfim, se o mundo fosse consciente de Deus, estaríamos num outro mundo. Tá bem? Deixa eu ver aqui. Mais alguma pergunta? Vamos ver se ainda tem tempo. Vamos concluir aqui para vocês. Shri Chaitanya Dasa, como realmente realizar, não apenas racionalmente, que Krishna está em seus santos nomes? Boa pergunta também, Chaitanya. Imagine que para você entrar num rio, você não pode ficar imaginando o que é entrar no rio. Né? Para você entrar no rio, você não pode imaginar. Quando eu entrar no rio, eu vou molhar os pés, as pernas, eu vou ter a sensação XYZ, a temperatura vai me causar uma reação, uma emoção. Não, você tem que ir e pular. Não é? No cantar dos santos nomes, eu vejo que também pode ser uma das dificuldades que a maioria de nós temos. Nós começamos a cantar o Mahamantra já com uma expectativa de que, ao cantar o Mahamantra, eu me tornarei alguém parecido com Krishna Das Kaviraj Goswami. Ou que quando eu canto Hare Krishna eu me sinto como Nityananda Prabhu. Ou quando eu canto Hare Krishna eu me sinto ali como Japataka Swami, perto de Prabhupada. Nós sempre projetamos uma imagem daquela que nós temos em relação a alguém que tenha tido sucesso naquilo que você também está fazendo. Então, a melhor maneira de desenvolver uma experiência prática e não apenas teórica ou racional, né? A maneira de realizar os santos nomes é de realizar sem parâmetros. Não traçar parâmetros, não traçar expectativas no seu cantar. Simplesmente cante. Simplesmente se concentre nos santos nomes. Uma técnica que eu tinha, hoje em dia eu quase nem uso, mas ela me ajudou muito durante um período em que eu morei no templo, em que eu queria me concentrar, eu tinha tempo, meu tempo no templo era muito regrado. Eu não tinha tempo de ficar, naquela época inclusive não tinha celulares, ainda bem, né? Mas eu não tinha tempo de ficar ali, né, divagando. Eu tinha tempo de pujar, tinha tempo de estudos, tinha tempo de atividades até a cidade, ajudar na parte administrativa com Lilaraj, Maharaj Chandramukha, enfim, tinha sempre alguma atividade ali. O momento que eu tinha para japa era para japa. Então o que acontecia? Eu não podia me distrair. E eu queria aproveitar cada sílaba de cada nome dos santos nomes presentes no Mahamantra enquanto eu cantava. Eu tinha 1h20. Parecia absurdo, mas em 1h20 eu cantava minhas 16 voltas. E o que eu fazia? Muitas vezes eu tapava um ouvido, com a mão direita segurando a japa, eu Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quando você tapa ou você quando você tapa os ouvidos e ouve a voz vibrando, você está ouvindo a sua voz aumentada, sua voz acústica.
Então isso para mim me dava uma experiência muito próxima, que o que eu estava falando não estava sendo solto para o universo. O que eu estava falando estava indo diretamente para os meus ouvidos. Então isso me dava uma conexão muito forte. Eu não pensava em parâmetros, não pensava, eu vou cantar Hare Krishna para quando crescer eu ficar igual a Bhaktivinoda Thakura. Nós temos as nossas referências, elas são referências, são nossos ídolos, são as nossas linhas no horizonte que nós queremos alcançar em termos de conhecimento, de seguir os passos, mas não ser iguais, tá? Então, isso eu noto que é uma coisa que pode realmente prejudicar a não termos uma realização prática e termos muitas vezes uma realização racional de que Krishna e os nomes são distintos, tá? Esse contato, essa imersão, esse pular no rio dos santos nomes, para mim foi a maneira que funcionou, entendeu? Eu simplesmente pulava mesmo nos santos nomes. Como eu falei do pular no rio, né? Você não pode ficar idealizando como pular no rio, imaginando racionalmente o que é pular no rio. Você tem que simplesmente ir e pular no rio. Tá? E essa era a maneira que eu fazia, tá bom? Pode tapar os ouvidos, não tapar totalmente, né? Deixar aqui é como se fosse um fone de ouvido da sua voz. Mas é uma técnica que eu mesmo percebi que funcionava para mim, não é uma técnica oficial, não é Siddhanta. Vamos ver aqui a outra. Chaitanya também. É dito nas escrituras que todos os queridos pelo devoto, e todos são queridos pelo devoto, como agir em relação aos impersonalistas? Muito boa também a pergunta. Entender que os impersonalistas, eles são como abelhas que estão buscando mel também. Não é? Você às vezes passa por um ambiente que tem ali um enxame, né? E você entende, poxa, são abelhinhas, estão buscando mel. Eu não vou matá-las, né? Ah, são abelhas, são perigosas, são venenosas, podem me ferroar. Não, você entende. Né? Você entende. E aí o que você pode fazer? No dia seguinte você coloca até alguma flor ali um pouco mais atrativa, acontece com os beija-flores, né? Coloca um pouquinho de água com mel, não sei nem se isso é ecológico ou não é, tá? Não vou me defender ou vou me agredir aí por causa de defesa dos animais, mas enfim. Entendeu? Você está dando ali, você está ajudando. Nós não podemos, é uma questão importante, de não nos associarmos com os com os Mayavadis, com os impersonalistas, como fonte ou como base de conhecimento. Nós temos que nos associar, ou podemos nos associar com impersonalistas, não para receber, mas para dar. Esta é uma lei universal. Você tem que sempre dar, nunca buscar receber. E na questão do nível, né, de relação com os impersonalistas, entra na categoria de Kanista, Madhyama e Uttama Adhikari. A relação que nós temos que estabelecer com os Mayavadis, com os impersonalistas, é a mesma relação estabelecida com os Kanistas, onde nós não absorvemos o que é dado, nós damos irrestritamente. Claro que aí também atentos à ofensa, né, de não instruir pessoas infiéis, mas dar às vezes orientação, instrução ou dar uma dica. Tipo, você está meditando assim? Tenta meditar assim para você ver se melhora. Você está entoando esses mantras, eu sou o Brahman, eu sou o Brahman, eu sou o Brahman. Medita nesse Mahamantra para ver se você tem alguma experiência legal. É dar, entende? E realmente nós temos uma compaixão, né? Um respeito por todos os seres vivos, por todas as entidades vivas. Isso é importante. Que maravilha de ensinamento. Gratidão, eu que agradeço. Gostei da dica de tapar os ouvidos. Já tinha ouvido alguém falar sobre isto, de usar o abafador de ouvido ao cantar. Às vezes o abafador é para você não ouvir sons externos e você ouve o som ecoando, né? Se você também tapar os ouvidos, você vai ouvir o som da sua voz, o som do seu aparelho fonético internamente, né? É uma maneira também, porque aí você está ouvindo o som, né, físico, ecoando no seu corpo físico. É uma maneira. Mas o detalhe foi até que eu falei um pouco antes. Entender que o som do nome de Krishna está em nossa consciência.
Krishna está em nossa consciência. E nós devemos buscar a relação com Krishna enquanto cantamos, enquanto meditamos, enquanto executamos qualquer tipo de serviço devocional, seja cozinhando no templo, seja cozinhando em casa, seja indo até o mercado, fazer as compras para fazer a preparação para as deidades, seja recebendo visitantes no templo, seja recebendo os amigos em casa. Em qualquer situação, nós devemos sempre estar conectados com Krishna na consciência. Nunca nos conectarmos com Krishna nas coisas físicas. Não, porque eu coloquei a estátua de Krishna aqui porque é tudo. Mas Krishna está ali, só que antes dele estar ali, ele tem que estar aqui. Na sua consciência você vai definir onde colocarei a deidade. Como eu cantarei os santos nomes de Krishna. Como eu falarei de Krishna para as pessoas. É como eu falei, né? As empresas que estão sediadas em outros países. Onde Krishna está sediado em nós? No nosso coração e na nossa consciência. É dessa forma, tá bem? Só água mesmo para o beija-flor. Eles vêm beber. É isso aí. Não precisa nem colocar o mel. Então é isso, acho que deu horário, nós estamos já estourando o horário. Eu agradeço muito a presença de vocês, todos que estiveram aqui comigo. Agradeço muito também o convite e a oportunidade de participar aqui com vocês. Shri Chaitanya Dasa. E desejo a todos aí um ótimo domingo, que todos vocês tenham um maravilhoso festival de domingo no Templo de São Paulo e espero revê-los em breve, tá bem? Só para fechar, então, quem tiver aí de repente quiser entrar em contato comigo, tem o meu perfil aqui no Facebook, tem o meu perfil também no Instagram, inclusive essa semana no Instagram, no meu perfil pessoal do Instagram, eu estarei realizando lives todas as noites, tá? Às 7 horas da noite, eu farei lives a respeito da mentalidade yogi, tá? Eu vou falar sobre esse tema essa semana, então feito o convite aí, tá bem? Uma ótima manhã e um ótimo domingo a todos. Muito obrigado. Hare Krishna.